que só é teu, Pai. O teu nome está acima de todo nome. Nós glorificamos ao Senhor. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e que não somos merecedores da glória. Mas um dia o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E através do sacrifício do teu Filho nós temos vida. E aqui estamos reunidos, Pai, para exaltar e glorificá-lo. Espírito Santo, vem, nós pedimos, vem, Espírito Santo, sobre cada um dos teus filhos, Pai. Vem com mais intensidade, Jesus. Sobre cada jovem, enche eles do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha batizar jovens aqui. Rasga os céus e vem, Jesus, rasga os céus sobre esse lugar. Vem, Espírito Santo, nós te chamamos. Está onde tem fome e sede, Pai. E nós estamos aqui com fome e com sede por mais da Tua glória, Jesus. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha começar nessa série de ministrações a incendiar corações aqui, Pai. Que nós possamos ter testemunhos de jovens, Pai, que acordaram de madrugada, Pai, falando em línguas, orando por pessoas e pessoas sendo curadas, Pai. Que o Senhor venha levantar uma série de testemunhos de jovens que vão andar na rua e o bom dia que eles vão dar vai fazer alguém sentir a Tua paz, Jesus. Nós oramos, Pai, por jovens que carregarão essa chama do Espírito Santo. Será a chama da última hora, Pai, que o Senhor vai levantar para essa finalidade. Jesus, eu creio que jovens em faculdades, Pai, irão sentar em rodas de amigo, começar a explicar sobre o melhor amigo, o amigo que é o amor, o amigo que é Jesus Cristo encarnado, e através dessa explicação pessoas se renderão aos prantos dizendo: eu quero reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus, eu creio que nós teremos testemunhos enchendo essa casa, Pai. Eu creio em jovens contando testemunhos da Tua glória, Pai. Eu creio em revelações que o Senhor vai dar aos Teus filhos. Eu creio em dons sendo derramados, Pai. Eu creio mais no Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, vem, Senhor, sobre essa casa, sobre esse lugar, sobre o propósito que o Senhor confiou ao Legacy Salto. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor venha direcionar, Pai. Que o Senhor venha guiar o Legacy Salto para ser aquilo que o Senhor deseja que ele seja, Pai. Que sejam jovens cheios do Teu Espírito Santo carregando uma mensagem, Pai. Que mesmo que Nabucodonosor aqueça a fornalha 4 vezes mais, que nós íamos crer na palavra que foi confiada sobre nós, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Pai, que nada e nem ninguém tenha poder para impedir o Teu agir. Pai, que nada, nenhuma palavra contrária, nenhum poder, nenhuma potestade, nenhuma perseguição seja maior que a Tua palavra em nossas vidas. Nós viemos guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti. Jesus, que nós viemos esconder a Tua palavra em nosso coração, que ela venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. E que até que o Senhor venha, venhamos ser conservados, Pai, nessa fome e nessa sede por Ti.
se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Amigos, eu gostaria de pedir licença aqui para vocês. Eu sei que isso não estava programado, mas o Senhor falou muito forte no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Eu não sou perfeita. Por estar aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Que nem eu disse para o Samuel, não lembro para quem. Estar aqui à frente não é um privilégio, não é um mérito. Mas a gente só recebe, digamos assim, a pancada na frente de vocês. Mas o que o Senhor falou comigo agora é fortemente no meu coração. Aonde estão os jovens que me adoram? Aonde estão os jovens que me adoram? Eu não sei porque que Deus falou isso para mim. Mas em relação a mim, eu sei por quê. Porque muitas vezes a gente vem, canta uma canção como se fosse uma música qualquer e vai embora. Mas aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde está a intensidade na adoração que não existe mais? Aonde estão as nossas lágrimas que não derramam mais pela presença do Senhor? Letícia, Gabriel, Kennedy, Tiago, aonde estão as nossas lágrimas, Caio, pela presença do Senhor? Aonde está o nosso coração quebrantado, Maria? Aonde, Gabi? Aonde que está o nosso coração quebrantado pela presença? Não existe mais, Malu, Joyce, Henrique. Onde foi que a gente parou? Aonde nós erramos, que nós não sentimos mais a presença? Aonde nós erramos, que nós estamos aqui só para cantar uma música? Aonde estão os jovens que adoram o Senhor? Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Jesus. Nós queremos entregar sim, Senhor, a adoração perfeita para Ti, Senhor. Somos imperfeitos, Senhor. Somos imperfeitos, mas nós queremos entregar o nosso melhor a Ti. Nos perdoa, Senhor, por estarmos tão desatentos, estarmos tão distraídos, Senhor, com tantas coisas, por estarmos ansiosos para ir para casa, para ir comer um lanche, Pai, mas estamos ansiosos para sair da Tua presença, estamos ansiosos para sair da presença do Senhor. Aonde estão os jovens que adoram o Senhor em espírito e verdade? Aonde estão os jovens que buscam o Senhor no secreto? Aonde estão os jovens que choram na presença do Senhor? Aonde estão os jovens que buscam por dons espirituais? Aonde estão vocês, jovens? Essa vida vai passar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. O Senhor Jesus vai voltar, Ele vai vir nos buscar, e o que nós vamos entregar a Ele? O que nós vamos entregar ao Senhor? O que nós estamos entregando a Ele? Onde estão vocês, jovens que adoram em espírito e verdade? Onde estão as suas lágrimas? Onde está o teu coração, jovem? Larissa, onde está o teu coração? Onde estão os nossos corações? Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, nos redimir contigo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas nossas distrações. Nos perdoa, Jesus. Aonde estão jovens que clamam pela presença? Aonde? Será que você pode fazer isso? Clamar pela presença de Deus. E clamar é abrir a sua boca.
Clamar é abrir a boca e gritar. Clamar significa gritar. Senhor, eu quero gritar aos quatro cantos dessa terra, Senhor, que eu creio no Jesus que me salvou. Eu creio em Jesus que me salvou naquela cruz. Eu creio, Jesus, eu não me envergonharei do Evangelho, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Envia-me a mim, Senhor. Me capacita, Jesus, porque eu não quero mais ser um jovem comum e sentar numa cadeira e ir para casa. Eu quero ser um vaso usado por Ti, Senhor. O mundo precisa ouvir a Tua voz, Senhor. O mundo precisa ouvir e saber quem é Jesus. E nós estamos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai. Nos capacita, Jesus. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar estendendo essa oração só mais um minutinho, porque eu creio que se a gente estender, eu creio que o Espírito Santo ele vai terminar de quebrantar corações aqui. Eu creio que algo novo está acontecendo, porque Deus ele não desperta, sabe, cara, a gente sai e a gente fala, não, a gente vai para a igreja, a gente vai entregar o nosso sacrifício, ou pelo menos a gente diz que vem na igreja para entregar o sacrifício. Só que acontece que a gente chega aqui e parece que a gente fica tão acanhado, cara. A gente está na casa de Deus, devia ser uma alegria para a gente estar gritando e glorificando aqui dentro. Mano, o tema da série é comissão. Se eu não me sentir comissionado a estar na casa de Deus e não entregar 100%, a palavra fala que eu não estou fazendo nada, eu estou sendo morno. E o morno Deus vomita, Deus não tem nada com o morno. Deus ele quer pessoas que queimam por Ele. E cara, queimar por Ele, você não precisa ser intenso se você não consegue ser. Mas o Espírito Santo que habita em você, a qual você é casa e templo, Ele vai te impulsionar. Então meu conselho é, cara, a cada palavra que for falada, reage. Você sentiu de falar um glória, dá um glória, não segura aqui dentro. Às vezes você está aqui dentro, roxo, travado, tentando segurar, não segura, deixa o Espírito Santo fluir. Você sentir de pular, pula, você sentir de correr, corre, mas não segura o mover do Espírito Santo. Vocês não têm noção de como é ser cheio. Quem já é, entende o que eu estou falando. Quando você é cheio do Espírito Santo, a sua vida muda, você começa a andar com um GPS ligado. Você vai tomar uma decisão, o Espírito Santo fala, eu não quero, para você não serve, você não toma aquela decisão, e aquilo ali te livra. Quando você anda com o Espírito Santo e você queima por Ele, cada impulso que Ele te der, se move, não segura. Você sentiu um calor queimando no teu coração, cara, começa a glorificar a Deus, começa a dizer que Ele é lindo. Aí você fala, cara, eu não sei o que falar, então fala, Jesus, eu estou aqui, está tudo legal, eu estou amando estar aqui, a atmosfera está boa, fala alguma coisa, conversa com Ele. Deus ele é um Deus de relacionamento, Ele é uma pessoa, Ele quer falar com você. Só que às vezes a gente está tão preocupado, ou a gente está tão travado, tímido, com medo, que a gente não consegue fluir. E aí às vezes o Espírito Santo ele tem que fazer o que Ele fez aqui, tem que nos incomodar, ele tem que nos despertar e perguntar, por que você veio aqui hoje? Será que você veio para cumprir a tabela? Você fala, cara, eu vou no Legacy porque eu tenho um ambiente legal, eu vou passar o tempo? Ou você veio porque você diz, cara, eu quero viver algo novo com Deus? Eu quero ser esse cara que vai ser comissionado, eu quero ser essa mulher que vai ser comissionada, eu quero ser alguém que vai carregar um chamado. Essa é a tua vontade? Porque se for, glorifica, entregue. Eu não digo isso de mim, mas eu digo do Espírito Santo que me trouxe aqui. Cara, o Espírito Santo, ele impulsiona a gente para isso. Esse Legacy já está sendo mais diferente. Ele está no horário mais tarde, é quase uma vigília. Se alguém topar e o Messi ficar nas esticas. E também está sendo que o Espírito Santo ele despertou. Ele falou, não, vamos parar tudo. Vamos perguntar, por que você veio? O que Jesus sempre faz, ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que você quer? Por que você veio? Aonde você quer chegar com isso? O Espírito Santo ele está falando aqui. E se você der liberdade, se você fluir, algo novo vai acontecer. Cara, a sua semana não vai ser mais a mesma, o seu ano não vai ser mais o mesmo, as próximas décadas não serão mais a mesma, os planos que Deus vai revelar não vai ser mais os mesmos, porque você está decidindo falar, Jesus, cada vez que eu for na tua casa eu quero entregar tudo, eu quero voltar para casa cansado, sem voz, mas eu quero voltar leve e alegre, porque o Espírito Santo que me salvou, que me viu, Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me deu um novo nome, Ele me deu novas vestes. Cara, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos orar e a gente já entra na palavra, continuando essa atmosfera de adoração e exaltação e reconhecimento. Se não for por Ele, nós não estamos fazendo nada aqui. Querido Jesus, eu te peço para que cada coração que aqui esteja seja como um vaso vazio que o Senhor vai encher do teu azeite agora.
Espírito Santo, eu estou aqui nesse lugar, Pai, incumbido da missão que o Senhor me deu. Eu te peço que o Senhor me use como nunca usou antes. Que o teu azeite venha fluir e falar com cada coração. Que o Senhor venha transbordar vidas essa noite. Que seja uma noite de despertamento e ativação, Pai, para aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, daqui a um mês essa igreja vai entrar numa nova fase. E eu creio que o Senhor está fazendo o mesmo no Legacy, Pai, nos colocando em uma nova fase para aquilo que o Senhor vai começar. Eu creio que os teus planos eles serão ainda maiores. Eu creio que os teus projetos serão melhores do que estamos vendo, Pai. E por isso nós te pedimos, Jesus, que essa noite seja uma noite que marque a nossa história. Que a cada um que ouvir essa palavra, ela seja como uma semente que caiu numa terra fértil e venha frutificar. Que o Senhor venha interromper todo pensamento contrário, toda timidez, todo medo, toda vergonha. Que o Senhor venha tirar todo impulso, Pai. Que em nome de Jesus, esses jovens sejam cheios da cultura do céu, carregando aquilo que o Senhor vai depositar neles essa noite. É o que te pedimos, já te agradecendo, porque sabemos que o Senhor já fez. Amém. Aleluia! Desbloquear aqui, né? Se vocês quiserem tomar os assentos, gente. O tema da série de hoje, do episódio de hoje, é comissão e relacionamento. E quando eu comecei a estudar o tema, até falei para o mestre, cara, eu curti o tema é maravilhoso. Só que não é o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, não. Está dentro do tema, mas não é exatamente esse. Porque o tema ele fala sobre João 13, quando Jesus ele fala: nisso sabeis que são meus discípulos, quando amares uns aos outros. E o foco da mensagem original, né, da série era falar sobre como missão é amor. Mas eu entendo, e o Espírito Santo me ministrou isso, que a missão só se torna missão quando eu tenho relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com pessoas. E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a pensar, cara, qual que é o melhor tema para falar dentro disso? Como é que eu posso falar disso? E aí o Espírito Santo me levou até o livro de Isaías. E aí ele me levou até Isaías 6, que eu vou ler aqui. Se alguém quiser pegar a Bíblia no celular e acompanhar a leitura, vai ser Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Aleluia, só tu és santo, Jesus, só tu és adorado, Pai. Lemos assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ambas de suas vestes, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases e o limiar se moveram à sua voz, da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirava do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Quando a gente começa a ler o texto, a gente tem que entender que quando o Senhor ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, significa que estava tendo um período de transição do povo de Israel. Até ali nessa sessão, o povo de Israel já estava dividido em 2 reinos. Então a gente tinha o reino de Israel e a gente tinha o reino de Judá. Quando morria um rei, mudava toda a cultura daquele povo, porque basicamente toda a cultura política, o contexto econômico era feito pela liderança do rei. Então se o rei era bom e fazia o que era agradável aos olhos de Deus, ele prosperava. Agora se esse rei fazia aquilo que Deus desaprovava, o povo sofria. Então quando Isaías ele vem e fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele começa a primeira coisa entendendo que a missão dele não ia começar com um vai, ele não estava se pronunciando aí, mas começa com um vem do Senhor dizendo: vem para cá e vamos ter intimidade. Começa com um chamado de Deus para ele. Antes de sermos enviados, a gente precisa entender uma coisa: Deus ele vai te transformar primeiro, para depois te dar o propósito pelo qual ele vai te usar, para daí você ser enviado. Sempre vai ter essa sequência. Se a gente olhar Moisés
Moisés recebe um chamado, ele tenta agir por conta própria, ele erra, ele mata um egípcio, ele sai fugido, e quando ele sai fugido, ele vai ter que descobrir o chamado dele, aí ele encontra Deus numa sarça pegando fogo, e através dessa sarça pegando fogo, ele é comissionado por Deus para libertar o povo. E assim, cada personagem que vai aparecendo na Bíblia, a gente vê essa série se repetindo. E o texto de Isaías, ele mostra um homem que aconteceu quase a mesma coisa, ele teve um encontro com Deus. A diferença é que quando ele viu Deus, ele reconheceu, falou, cara, eu não sou nada diante de Deus. Imagina que coisa louca, se você for olhar no contexto da história, antes dele, ninguém havia tido tal milagre assim antes. No máximo, Moisés que pediu por isso, mas de chegar, Deus abrir os céus e se revelar, conforme foi com Isaías, foi algo totalmente novo. Então, a primeira lição que eu já compartilho aqui é, todo chamado que Deus te der, Ele vai falar com você, Ele vai ministrar com você. E Ele vai levar você para esse lugar, para esse momento, para criar em você intimidade, para Ele se revelar e a presença dEle se manifestar. Quando a gente começa a ver a caminhada com Deus, existem comissionamentos que Deus faz, que eles não partem da nossa vontade. Às vezes a gente olha e fala, cara, eu queria ser usado por Deus para cantar, eu queria ser usado por Deus para servir na mídia. Só que a pergunta que vem é, qual é o chamado que Deus tem para você? Porque nem sempre aquilo que Deus depositou para você está alinhado com a sua vontade. Às vezes a vontade que você tem pode ser um sonho que Deus colocou, mas também essa vontade pode ser vinda de algo que Deus vai estar revelando. Deixa eu me achar aqui que eu embaralhei o roteiro. Voltando ao tema da comissão, quando Isaías ele recebe o chamado, a primeira revelação que ele tem é uma revelação vertical. Ele olha para cima e ele vem e ele fala que ele viu o Senhor. Quando a gente está falando sobre pregar a palavra, sobre ser usado por Deus, a gente tem que entender que primeiro eu tenho que me alimentar com Deus, eu tenho que olhar para cima, eu tenho que reconhecer que eu sou dependente da vontade de Deus. Eu preciso construir uma vida de relacionamento com Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra. E isso não quer dizer que o tempo que você dispõe é o tempo que Deus vai devolver, mas é o quão intenso você está sendo. Deus ele trabalha com uma moeda diferente da nossa. Deus trabalha com a moeda da intensidade. Nem sempre o tempo que eu fico, eu leio a Bíblia 2 horas por dia, eu gasto 5 horas de estudo bíblico, nem sempre isso vai ser o que Deus vai usar para se demonstrar para você ou para te preparar. Às vezes o que Deus vai usar vai ser a intensidade com que você se derrama. É o quão disposto você está a falar, Jesus, eu estou aqui, eu quero me entregar para o Senhor, eu quero me alimentar da Tua Palavra. É o quão disposto você está. É o quanto você entra no seu quarto e você aceita aquilo que Deus tem sem questionar nada. O problema que a gente tem, diferente de Isaías, que é o nosso defeito, é que a gente olha para o que Deus está propondo e a gente fica com medo do preço que tem que pagar. Porque tudo que a gente for fazer para Deus vai sim ter um preço, porque é o deserto. E esse preço é para nos ensinar. A melhor forma que Deus tem para nos ensinar, por mais estranho que pareça, é a dor. Porque a dor faz a gente acelerar o tempo. Quando a gente faz uma oração, Deus, eu quero que o Senhor acelere o tempo, eu quero que o Senhor venha remir o tempo. A gente está pedindo, Jesus, eu estou me dispondo a aceitar essa dor, que eu viveria em 10 anos, eu quero viver em 1. Então, se você tem consciência, e você faz orações intensas assim, esteja ciente, o que Deus vai fazer vai ser maravilhoso, porque você está buscando em cima. Quando você faz uma busca vertical, a missão ela muda o contexto. Então a missão ela não vai ser mais no campo, não vai ser você sendo enviado horizontalmente, não vai ser você sendo enviado para sair para pregar entre cidades, países, não. Vai ser uma coisa que Deus vai trabalhar o seu coração. E aí quando Ele começar a ministrar, você vai sentar numa roda de pessoas para conversar e você vai começar a falar sobre o Deus que você crê, ou em uma conversa vai abrir uma chave, uma oportunidade de você compartilhar algo da parte de Deus. E quando você começar a falar aquilo que você já está vivendo, você vai ganhar aquela pessoa e aquela pessoa vai se alegrar, vai ser transformada, e isso vai gerando um ciclo. Toda missão ela começa com isso. Ela começa com você se enchendo de Deus, para que depois que você estiver cheio, você consiga fazer ela na horizontal, entre pessoas. Por isso que o tema aqui eu dividi entre relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas e consigo mesmo. Porque às vezes Deus ele ministra, só que a nossa falta de intimidade com Ele não nos permite ter fé. E quando a gente não tem fé, a gente não acredita, a gente começa a duvidar do processo, a gente começa a duvidar do que Deus está falando. E é ali que muita gente morre. Se a gente for imaginar assim, se Isaías não tivesse um relacionamento com Deus tão cheio, a gente poderia estar falando o nome de outro profeta agora e não dele.
porque ele teria perdido a comissão, ele teria perdido o envio, porque ele falou: cara, será que é Deus mesmo fazendo? Será que eu não estou alucinando? Agora, quando você está num relacionamento com Deus, você tem convicção do que Ele está fazendo, através de um relacionamento consigo mesmo, de você analisar aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, e você se alimentar dessa palavra, você ganha a esperança, e quando você ganha a esperança, você crê naquilo e você começa a se mover. Existem pessoas que perdem o chamado porque não estão se movendo naquilo que Deus fala. Às vezes o Espírito Santo te dá um impulso e fala: olha, eu quero que você atravesse a rua, vai ter ali falar com aquela pessoa, e a gente olha e fala: cara, será que é isso mesmo? Será que eu devia fazer isso? Ou você está orando na sua oração ali, você está fervorosamente orando, o Espírito Santo fala: eu quero que você ore por tal pessoa, por tal condição, e você conhece aquela pessoa e fala: cara, será que isso aqui é verdade? Será que eu não estou louco? Será que eu não estou criando ideias na minha cabeça? Não, às vezes é o Espírito Santo te movendo, e quando você rejeita aquela comissão, Ele vai levantar outra pessoa para fazer isso, e sem que você saiba, você perdeu uma oportunidade. Muitos querem fazer por Deus antes de estar com Deus. Existem pessoas que querem fazer essa comissão, existem pessoas que querem se mover em Deus antes de ser enviados por Deus. A gente vê isso quando o Isaías ele está orando, ele tem essa visão, e quando Deus pergunta: a quem enviarei? Isaías ele não questiona, fala: cara, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Ele fala: cara, eis-me aqui, envia-me. Ele não sabia até ali no que Deus ia usar, ele não sabia por que ele ia ser usado, mas ele se posiciona para que Deus pudesse usar ele. E uma lição que eu tirei daqui, que eu fiquei impressionado, foi: quem vê Deus dessa forma, quem acessa a Deus como Ele é, não consegue mais ser a mesma pessoa. Então quando você acessa a Deus num relacionamento vertical com Ele, que você olha para os céus e você começa a contemplar a glória de Deus, você começa a orar e você começa a ver Deus falando com você, nada mais vai ser da mesma forma. Nada. Você vai estar andando e você sente de virar numa rua, você fala: cara, o Espírito Santo está falando aqui, eu preciso seguir esse impulso. Você começa a ler a palavra e você sente uma revelação vindo de Deus ali, alguma frase começa a martelar na sua cabeça e fala: cara, é o Espírito Santo está martelando isso aqui. E aí as coisas começam a fazer sentido. Então quem vê Deus dessa forma não consegue mais ser o mesmo. Antes de qualquer envio, antes de qualquer chamado, Deus ele vai mudar a nossa história através dessas pequenas revelações. Outra frase que eu li aqui no texto que me marcou também foi que eu estava reparando que sem relacionamento com Deus, qualquer coisa que a gente tentar fazer em nome dele vira ativismo. Se eu tentar evangelizar sem ter conhecimento da palavra, sem eu orar, sem eu falar com Deus, eu vou estar sendo um ativista, eu vou estar defendendo uma causa a qual eu não creio. Eu compro a ideia da causa, eu compro os valores dessa causa, mas eu não vivo ela de fato na minha vida. E aí o que acontece? O meu ativismo vira um peso. Vira um peso o meu chamado, vira um peso a minha comissão, porque eu não creio. Agora, quando eu vou me movimentar e eu vou seguir aquilo que Deus falou, e eu sei aquilo que Ele depositou em mim, a minha mensagem ela é viva, a mensagem que eu vou entregar ela é verdadeira, e ela não é um ativismo, ela é a verdade pelo qual eu creio, ela é a verdade pelo qual eu estou disposto a viver e me mover. O relacionamento com Deus, ele nos faz ver a real condição do nosso coração. Quanto mais a gente começar a se alimentar de Deus, quanto mais a gente começar a orar em Deus, a gente começa a reconhecer onde a gente está errando. Então às vezes um temperamento que eu tenho, que ele é mais forte, em alguma situação ele vai me fazer errar, ele vai me fazer magoar alguém. O Espírito Santo vai vir e falar: olha, você está muito nervoso, vamos reduzir isso aqui. Ele vai começar a falar numa linguagem que você entende. Então quando você começa a reconhecer a sua condição real, a condição do seu coração, você começa a ser moldado por Deus, e ali tudo começa a ser transformado. Isaías ele reconhece isso no versículo 5 do capítulo 6, quando ele fala: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habita num povo de impuros lábios. O relacionamento com Deus, quando ele passa para a esfera de relacionamento comigo mesmo, onde eu começo a reparar a palavra que eu ouço e aquilo que eu estou vivendo, ela me faz enxergar se os ambientes que eu estou andando são ambientes que Deus queria que eu estivesse. Às vezes a gente está numa roda de amigos e a gente está conversando, e naquela resenha a gente solta uma brincadeira que entristeceu alguém. E se eu não estou alimentando o Espírito Santo, eu não vou saber quanto aquilo magoou aquela pessoa. E isso vai impedir de eu ganhar aquela pessoa, ou de eu saber o que está sendo uma falha para mim, que pode ser usado pelo inimigo para me tentar. O relacionamento com Deus, ele começa a denunciar a minha falta de posicionamento.
Porque às vezes a gente está em ambientes e a gente continua andando com algumas pessoas porque a gente acha que elas são legais, porque é divertido estar ali, mas a gente não está olhando o quanto aquilo, espiritualmente falando, está me atrapalhando. Às vezes o batismo com o Espírito Santo, que eu tenho vontade de acessar, não chegou porque eu não me abri de relacionamentos antigos. Às vezes um dom espiritual que eu gostaria de acessar não chegou porque eu não troquei o meu ambiente de oração. E existe isso. Às vezes você está tentando orar, mas o ambiente que você está, você não montou uma atmosfera. Entenda uma coisa, tudo que Deus vai fazer, você tem que construir uma atmosfera para Ele primeiro. Você tem que colocar Ele no centro. Se você começar a orar e você não despertar, tirar da sua mente qualquer pensamento que esteja no seu subconsciente, não vai dar certo. É você começar a orar e falar, cara, eu deixei a panela no fogo, eu só tenho 2 minutos aqui para orar. Você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir acessar o que Deus tem, porque requer intensidade. Para ser intenso vai levar tempo. É uma construção, é um relacionamento. O relacionamento, quando ele é comigo mesmo, após eu ter um relacionamento com Deus, ele me leva para um lugar de revelação. É quando você chega nesse lugar que Deus ele começa a dizer como Ele vai te usar. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus e consigo mesmo, as coisas vão começar a fazer sentido. Como assim, Samuel? O que você está falando? Não estou entendendo nada. É simples. O relacionamento com Deus, quando ele cai na esfera pessoal, é quando o Espírito Santo ele começa a falar aqui dentro como se fosse um pensamento. Não sei se há alguém que já teve essa experiência. Quantos aqui já tiveram essa experiência? De você estar se movendo e parecer que tem uma voz dentro de você falando, como se fosse seu subconsciente. Alguém aqui já experimentou? Isso é quando você começa a ter um relacionamento pessoal com Deus. A gente chama isso de impulso no Espírito. Quando você começa a mergulhar com Deus na camada mais fundo do Espírito Santo, Ele começa a falar com você dessa forma, e Ele testifica. Às vezes alguém entrega uma palavra para você durante o culto, ou numa pregação aqui em cima, o pastor ele fala alguma coisa que bate com o que você está vivendo, você fala, cara, será que é Deus fazendo mesmo? Aí de repente lá dentro começa a falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer de tal forma, eu vou te levar para tal lugar, eu vou fazer de tal jeito, eu vou abrir tal porta. E aí você fica questionando isso ainda. Mas isso é um sinal que Deus está operando com você depois que você se alimentou da palavra e você teve um relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus, quando ele cai na esfera pessoal, é eu e Deus, e eu saí da horizontalidade, agora eu estou falando de Deus como amigo, ele quebra o meu orgulho. As facetas mais difíceis que a gente tem de quebrar, a gente quebra numa vida espiritual, onde eu converso com Deus diariamente como pessoa. Às vezes a gente tem uma mania de conversar com Deus como se Ele fosse um ser soberano, muito distante. Só que o que Deus quer que a gente tenha é relacionamento. E quando a gente começa a ter relacionamento e começamos a passar tempo conversando com Ele, começamos a viver para Ele, Ele começa a quebrar o nosso orgulho, expor o nosso pecado para que a gente corrija e começa a nos apontar um caminho de transformação que vai levar a gente até a comissão. Isaías, quando ele vê Deus, ele se torna consciente da própria condição. Por isso que ele fala, ai de mim, eu sou pecador. Se você olhar no capítulo 5, o contexto do povo, quando o rei morreu, assumiu um outro rei. O rei que vivia antes, o rei Uzias, ele era um rei que ele até fez a vontade de Deus. A palavra fala que ele foi um rei que Deus ele prosperou em tecnologia de guerra, ele prosperou em tecnologia científica, então ele era um cara muito avançado para a época dele. Ele era um cara que ele tinha um governo estruturado, ele tinha uma política muito bem feita, então ele era um rei de guerra, ele era um rei que fazia as coisas em paz. Só que em um dado momento, a paz que ele tinha foi tão grande que ele ousou fazer uma função que não era dele. Ele quis ser um sacerdote, ele quis oferecer incenso. E quando ele fez isso, como a comissão de Deus era para ele ser rei, não sacerdote, Deus não vai disputar com a gente, porque a gente é barro, e Deus ele não vai mudar a vontade dele para fazer a nossa. Deus ele fez com que Uzias fosse tocado por uma lepra, e ele morreu leproso. Então quando Isaías está nesse contexto, vendo um rei que tentou usurpar a função, o rei que está vindo, está se aliando com povos que Deus disse que não era para se alinhar, para se levantar em guerra contra Judá, ele fala, cara, ai de mim, eu sou falho porque eu estou falando dos outros, eu estou vivendo uma vida pecaminosa. O povo que eu estou é falho porque não vive os preceitos de Deus. O ambiente que eu estou é falho. E aí para terminar tudo, eu ainda vi Deus face a face. E ele aprende lá atrás no Pentateuco que quem visse a glória de Deus morria. Então você imagina o peso que bateu nele. E é isso que acontece quando a gente começa a ter relacionamento com Deus. O peso do pecado, o peso das nossas falhas, ele começa a aparecer. Porque o Espírito Santo ele começa a revelar e nos ministrar o que Ele quer. E eu acredito assim que daqui para frente, através dessas ministrações, a gente vai começar a ser tocado pelo Espírito Santo em áreas que Ele quer que a gente comece a mudar.
Então, se às vezes a gente chega aqui na igreja, a gente não consegue fluir, às vezes por uma mentalidade ou por alguma trava, eu creio que Ele vai começar a remover isso aos poucos, para a gente começar a acessar mais a glória dEle. Então, se a gente não consegue evangelizar, eu creio que Deus Ele vai tirar da nossa mente essa trava, Ele vai nos dar impulsos e assuntos que a gente vai poder falar. Eu creio que o Espírito Santo vai dar para jovens aqui o dom de palavra de sabedoria, de você chegar para uma pessoa, mesmo que você não conheça, e falar: cara, seu nome é fulano, né? Deus me manda te dizer isso, isso e mais isso, e Ele vai fazer tal coisa. Eu acredito que Deus vai levantar jovens aqui através dessa comissão, porque o que Deus está nos despertando nesse momento é para um relacionamento vertical, e quando a gente encher dele e a gente transbordar esse azeite, aí a gente está pronto para andar entre as pessoas e propagar um Cristo que vive. Continuando aqui, só quem vê a luz da santidade de Deus reconhece a necessidade de transformação. Só quando a gente vê a glória de Deus se revelando, como Isaías viu, só quando a gente está num ambiente desse, que o Espírito Santo nos confronta, que a gente olha e fala: cara, eu preciso mudar. Só que a questão é, precisamos mesmo esperar Deus fazer isso? A gente precisa esperar o Espírito Santo vir e usar alguém para falar: muda? Eu preciso mesmo ver o céu se abrir, o telhado dessa igreja rachar, ver a glória de Deus descendo aqui para falar: muda o teu posicionamento? Sendo que Ele deixou livre para a gente se transformar e começar a buscar Ele. Se a gente já parou para entender que não é necessário chegar nesse ponto, cara, é uma loucura, porque Deus ele quer que você se relacione, mas Ele nunca vai forçar a barra. Só que se você não for, Ele vai levantar outro, e o alerta que Ele dá é: eu estou quase levantando outra pessoa, e para você o tempo está encerrando. Então Ele vem nos chamar para um posicionamento. E quando a gente vê Deus falando, cara, é horário, precisamos mudar o entendimento. Se a gente ouviu Deus falando, cara, vamos começar a nos posicionar, começar a nos portar, porque quando Deus Ele alerta, é porque tem algo novo vindo. Deus Ele alerta todas as vezes que Ele vai trazer uma nova estação, que Ele vai trazer um novo ciclo. Deus Ele é um Deus de coisas novas, Ele não faz coisas velhas. Então, se Deus está alertando alguém aqui, se você sente seu coração queimando em relação a isso, se posiciona, porque Deus vai fazer grandes coisas ainda. E o que te falta é você fazer como Isaías, é olhar para o céu e falar: Deus, eu errei, eu pequei, eu sou falho, mas eu quero, Jesus, fazer a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Jesus, para falar da tua palavra. Eis-me aqui, Jesus, para ir nos lugares que o Senhor deseja que eu vá. Sem questionar, Jesus, eis aqui. É esse posicionamento que Deus nos pede. Às vezes a gente olha para a missão e a gente pensa: cara, missão deve ser outro país, missão deve ser uma coisa muito louca, eu vou ter que entrar no hospital e fazer visita. Não, cara. Às vezes a missão que Deus tem é no ambiente que você está. Às vezes a sua missão é aqui dentro da igreja, se relacionar com pessoas que não conseguem se enturmar, e Deus te deu o poder de ser amigável, o poder de conversar, e Deus Ele quer te usar para trazer pessoas que estão feridas e não conseguem se relacionar. Às vezes o motivo que Deus quer te usar é no seu trabalho, você tem facilidade para assumir funções, então Deus Ele quer te dar um espírito de governança, para ser um José onde você está e poder abençoar vidas através daquilo que Ele tem feito. Não pense só que missão e comissão é algo grande. Pensa que Deus trabalha de maneira pequena, e se você olhar para Ele, se você contemplar aquilo que Ele tem para fazer, você vai ser transformado. E quando você for transformado, aí sim Deus vai te enviar para aquilo que Ele tem. O relacionamento com Deus, ele gera em nós uma consciência aprofundada. Uma consciência aprofundada nos faz reconhecer quão longe ou quão perto nós estamos de Deus. O que Deus ele coloca para nós é para a gente fazer, como fala em Coríntios 11, 28, examinar o homem a si mesmo e ver se ele está digno. Quando Deus ele coloca essa questão de auto-relacionamento, é você olhar e falar: cara, quão perto eu estou, quão longe eu estou. Isso é fácil, é só você começar a olhar pela Escritura. A Escritura é o mapa que você precisa para saber o que te falta e o que você ainda não buscou. A palavra ela fala que quando a gente faz isso, a gente vai gerar um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus ele não rejeita. Então, quando eu me coloco nessa função de análise, eu estou quebrantando meu coração e reconhecendo que toda a glória é de Deus, que toda a honra é dele, que a capacitação vai vir dele, o dom vai vir dele, o talento vem dele, e nós não somos dados, seremos apenas vasos que ele vai usar para levar a mensagem dele. O maior impedimento que a gente tem de viver o chamado de Deus não é nada senão o nosso coração. O nosso coração é a única coisa que pode impedir a ação de Deus. O maior impedimento que a gente tem não é o diabo. O maior impedimento que a gente tem não é o nosso medo, é o nosso coração, que a gente tem feridas não tratadas.
É no nosso coração que, se eu não estou examinando segundo a palavra, eu posso criar uma raiz de amargura. Às vezes uma palavra que alguém me disse, às vezes uma ação que eu não compreendi, pode levar o meu coração a criar uma raiz de amargura, e isso me impedir de acessar o agir de Deus. Existem milagres e portas que não se abriram ainda, porque o nosso coração não está limpo. O nosso coração está sendo um jardim de ervas daninhas, e a gente está achando que está tudo bem. Às vezes a alegria que você não sente há muito tempo é porque o seu coração está com raízes de amargura, e você não está limpando, e você está achando, cara, deve ser o ambiente, deve ser as pessoas, deve ser o que eu faço, mas não, é a falta de examinar o seu coração segundo a palavra. E quando você faz isso, você começa a quebrantar o teu coração, Deus ele vem e liberta a sua alma, e ele te enche do Espírito Santo, e aí sim, cara, tudo começa a se fazer novo. É totalmente transformador quando Deus faz isso. Isso leva a gente para um nível totalmente de dependência dele. Você para de enxergar a realidade por aquilo que você tem, você começa a enxergar por aquilo que Deus vai fazer. Quando você chega nesse ponto, o recurso não é mais uma trava. Então a gente começa a andar, igual o pastor Danilo fala, a gente começa a andar por fé. Você começa a se mover por aquilo que Deus está fazendo. Você olha para a sua vontade, você olha para os seus sonhos e fala, cara, eu creio que Deus ele me deu recurso, ele me deu capacidade, ele me deu autoridade para acessar. E é simples, cara, é através do relacionamento. O relacionamento, agora o terceiro tópico que eu tenho para compartilhar, né, que é o relacionamento com pessoas. Ele vem quando a gente sai da transformação, depois que a gente passou essa etapa de aprofundamento com Deus, a gente passou do relacionamento pessoal, e aí vem o envio. E o envio de Jesus é uma tarefa simples, é você representar Ele por onde você andar. É bem simples. Quando a gente muda a dimensão da mensagem, a gente sai da dimensão vertical, que a gente busca a presença de Deus, a gente vai para a horizontal, que é de relacionar com Deus e relacionar com pessoas. A gente começa a ver que Deus ele trabalha com Isaías de um jeito diferente. Ele não chega para Isaías e fala, Isaías vai, como foi com os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala, vem comigo. Para Isaías ele pergunta quem vai. Ele deixa para Isaías o convite de se movimentar. E eu creio que Deus está fazendo o mesmo com nós aqui essa noite, lançando essa pergunta: a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Deus ele procura corações que depois que tratados e depois que estão prontos tenham disponibilidade. Deus ele não procura talento, ele não procura eloquência, ele não procura experiência. Deus ele procura disponibilidade. E Deus ele trabalha com disponibilidade. E a disponibilidade ela é uma coisa simples, é uma janelinha bem pequenininha. É quando Deus começa a falar, Deus ele começa a agir e você segue a vontade dele, você segue o que ele faz. É ali que Deus trabalha. E quando você começa a ter disponibilidade, o que acontece é o que aconteceu com Isaías, que a gente vê aqui no versículo 7, que vem um anjo com a brasa e toca na boca. Quando você se coloca no lugar de disponibilidade, Deus ele vem e transforma aquilo que é uma falha. Deus ele vem com a brasa viva e ele toca e ele apaga todo o histórico de pecado, ele apaga todo o histórico de falha, todo o histórico de erro. Deus ele transforma a sua vida através desse posicionamento. É quando você se coloca nesse lugar de disponibilidade. Isaías, antes mesmo de ouvir o chamado que Deus tinha, ele escolhe estar disponível. Ele não pergunta, Deus, beleza, eu estou disponível, mas onde? Ele podia ter falado, eis-me aqui, mas envia aqueles ali, primeiro me fala qual é o chamado, onde eu vou ser usado, e depois a gente conversa. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele escolheu ser ele a missão. E quando ele fez isso, a gente vê que o Espírito Santo veio sobre ele através daquela brasa. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele não se movia de forma palpável, mas isso aqui é uma simbologia do que o Espírito Santo faz. Então, quando Isaías ele foi redimido, ele foi transformado, e ele foi cheio da presença de Deus, e ele se voluntariou, ele começou a ser o canal que Deus passou a usar para pregar a palavra. E quando você olha o contexto, você vê que o contexto político era ruim, o povo estava pecando, vivia uma vida falha, uma vida fazendo tudo que não agradava a Deus. E Isaías ele se coloca como alguém que ia levar essa palavra para um povo de dura serviço. E ainda assim ele falou, cara, eis-me aqui. E Deus ele nos chama para esse lugar, falou, cara, o ambiente está ruim, a economia está ruim, o cenário está ruim, mas Deus ele quer que você fale, eis-me aqui, porque o que ele vai fazer é diferente, porque ele vai te fazer se mover pela realidade do céu. Então o que está à sua volta não vai ser a realidade que vai se mover, vai ser aquilo que Deus disser sobre você. E essa tem que ser a realidade que a gente se move. É para esse comissionamento, para esse relacionamento que Deus nos chama, para um relacionamento onde Ele é o centro, para um relacionamento onde cada palavra que Ele diz a nosso respeito é a verdade que a gente acredita.
Cada palavra que Ele falou vai se cumprir. A questão é o quão disponível você está para crer naquilo que Deus falou. E quando a gente começa a olhar na palavra, a gente vê que não foi só Isaías que se posicionou dessa forma. Jesus foi o que deu o maior exemplo de como é ter relacionamento com o Pai, relacionamento consigo mesmo, com pessoas. Quando Jesus ele começa a operar, ele começa a fazer os milagres, ele começa a seguir nessa mesma coisa. Ele sai amando pessoas, coisa que a religião não ensinava. Ele sai curando pessoas, coisa que a religião não ensinava. Ele começa a ministrar a palavra e não a lei. A religião ensinava a lei, Jesus começava a ensinar o cuidado e o amor. E quando ele faz isso, ele começa a gerar milagres, transformação por onde ele passava. E onde ele ia, cada pessoa que tinha uma doença, que tinha uma dificuldade, era transformada. O que Deus nos convida é para esse lugar de transformar pessoas através daquilo que Ele está derramando em nós. Vou pegar aqui. Para me encerrar aqui, né? Deixa eu seguir para o encerramento aqui, que bugou meu arquivo, por isso que eu tô meio perdido. Bugou o arquivo. Deus ele só envia quem ama, quem foi tocado no altar, quem teve relacionamento com Ele, quem se colocou em disponibilidade. A minha conclusão dizendo é que o que Isaías fez foi se tornar um altar vivo para a presença de Deus se manifestar. E é esse mesmo lugar que Deus ele convida a todos nós, depois de tudo que eu falei aqui. Ele nos convida a ser um altar para que a glória dele não precise se manifestar através de um questionamento, mas que a nossa fome, a nossa sede, a nossa disponibilidade venha a ser a lenha que vai queimar nesse altar, essa lenha que nunca vai se apagar. E quando a nossa vida for esse altar, aí sim a gente vai seguir a nossa missão. A comissão vai ser revelada, nós vamos transformar pessoas onde quer que passarmos, e a nossa missão vai ser ir por todo o mundo, anunciar o evangelho até que ele venha. Daí eu encerro aqui perguntando para vocês: quem Deus enviará e quem há de ir por Ele? Quero convidar vocês para um momento de oração. Aqueles que tiverem vontade de chegar nesse nível de buscar mais de Deus, eu quero convidar vocês a se colocar de pé e a gente orar por isso. Se houver gente aqui que deseja se colocar nesse lugar por Deus e acessar mais por Deus, às vezes parece que é só mais uma oração, mas é em momentos como esse que Deus ele começa a ministrar. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes a partir daqueles que estão decidindo no seu coração se posicionar em Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai. A Tua palavra foi ministrada e cremos que o Senhor está presente. Eu oro, Jesus, para que cada um daqueles que decidiu, Jesus, ter o Senhor como centro, ter o Senhor como a base de tudo, que decidiu, Senhor, se colocar à disposição. Eu oro para que o Senhor venha encher o coração deles com a Tua presença. Que cada decisão que eles tomar, o Teu Espírito Santo venha ministrá-los antes, Pai. Que todo o dom, toda a capacidade que eles precisarem para seguir a missão que o Senhor venha dar a eles, Pai. Que eles vão ter um relacionamento vertical contigo, Pai, um relacionamento com eles mesmos, entendendo a palavra que o Senhor está ministrando, e que eles sejam cheios, Jesus, para falar com pessoas. Que aonde eles andarem, eles venham carregar a atmosfera do céu, Pai. Que eles sejam alteradores de atmosferas, Pai. Que aonde eles forem, a Tua presença vá diante deles, Pai. Que aonde colocar as plantas dos pés, ali prospere, e ali todo lugar seja bendito, porque a Tua presença estará lá primeiro. Jesus, eu oro para que cada um deles seja cheios da Tua presença, sejam cheios da Tua glória, Pai. Que eles venham fluir no Senhor, Pai. E que nunca mais a vida deles seja a mesma. Jesus, eu oro para que essa data seja marcada no coração deles como uma ativação da Tua presença. Que todas as vezes que o Senhor fluir, o Senhor operar, Pai, eles vão se lembrar que um dia eles fizeram uma oração, Pai, dizendo que eles iriam por Ti e pediam para o Senhor enviá-los, Pai. Que o Senhor venha usá-los nos locais e de acordo com o propósito que o Senhor tem. É o que nós te pedimos, Pai, crendo que o Senhor fará coisas ainda maiores. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Quem está com frio? Mais ninguém. Caraca, que negócio frio. Uma barra de ferro. Glória a Deus. Esse é o Samuca que poucos conheciam. O homem é usado por Deus, conhecedor da palavra de Deus. Poucos, eu tenho certeza, que se surpreendeu com Samuel. O seu Samuel, que alguns conhecem o Samuel na hora da brincadeira, o cara da figurinha.
o cara do vôlei que não sabe jogar, mas também quase ninguém sabe, né? E glória a Deus pela sua vida, Samuel, vai continuar sendo usado muito, cada vez mais e mais. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela presença, a visita. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. E essa é a série que a gente está fazendo todos os sábados. Vai até quase o final do mês, esse mês de junho. E sobre a comissão, a responsabilidade que todo cristão, que nós cristãos temos de ir e pregar a palavra do Senhor. E ministrar a palavra do Senhor para os nossos colegas na faculdade, nossos colegas no trabalho, nosso vizinho. Como Samuel bem ministrou, Isaías dizer como Isaías: Senhor,